La parola. Bom dia a todos e a todas. Eu moro no estado do Tocantins, aí na região da Amazônia, e meu tema que eu falei foi sobre as ameaças das hidrelétricas na região amazônica. E trazer essa questão, eu acho que primeiro a gente deveria pensar de que nós estamos falando em relação às hidrelétricas. E uma das frases que trouxe na minha temática era que a gente precisa acabar de vez de dizer que as hidrelétricas são energias limpas e renováveis, porque isso, na realidade, e na vivência e na prática, elas não são. E quando a gente pensa nesse sentido, deveríamos pensar a grande destruição que as hidrelétricas traz tanto para a vida da população, para os rios, para a biodiversidade e para a natureza como um todo. Por isso a gente diz, pensar na geração de energia como este modelo que está proposto é matar as vidas que lá existem. Então, nesse sentido, também trazer que há outras formas, não tanto que traz tanto problemas, mas também pensar que, por exemplo, há tantas iniciativas da produção de energia e que esse modelo, ele é um modelo que ele vem como se fosse um pacote. Quando pensamos, por exemplo, na exploração da mineração, antes vem a hidrelétrica para depois vir a mineração. Então, há um processo interligado. Nisso verão todos os outros projetos de infraestrutura que acabam tendo impacto diretamente naquelas populações que lá estão, os ribeirinhos, a população indígena, né, os pescadores, todos os que sobrevivem desse espaço. Mas também gostaria muito de trazer presente na minha fala, que foi a forma como o modelo energético tem tratado as populações da região amazônica. E aí eu trouxe, inclusive, o exemplo da barragem de Balbina, construída há 40 anos atrás, que ainda nós temos muitas pessoas sem ser indenizadas, sem ser reconhecida, que vive ainda em casas provisórias, que não tem sequer uma moradia digna, um trabalho, um espaço de produção. E esse mesmo modelo se repete como um todo. Eu sou de um estado onde nós temos 4 hidrelétricas construídas e que atingiu em torno de mais de 20 mil pessoas, mas ainda nós temos 5 mil pessoas que não foram tratadas e reconhecidas como atingidas. E a legislação nossa ainda é uma legislação muito antiga, né? São lá dos anos 70, e que ela ignora vários problemas, principalmente o problema de saúde. Se você olhar a nossa legislação, está apenas malária. Nós negamos todos os impactos psicológicos, os outros problemas que surgem durante esse processo de construção, pós-construção e nessa continuação da vida. A outra questão que eu acho que a gente precisa também trazer presente, e aí a igreja nos convida, né, nesse olhar da casa comum, é a destruição dos modos de vida, da cultura, dos costumes, né, das comunidades que estão totalmente desestruturadas, das famílias que são desestruturadas. Então, você perde essa sua vivência. A gente sempre diz, antes da barragem, você é ribeirinho, é comunidade tradicional, pós-barragem, você não é nada. Diante disso, nós não temos nenhuma política em nenhum tipo de governo que trate da população atingida. Nós somos, como pós-barragem, pessoas que não existem enquanto população. E a gente, tanto Ministério do Meio Ambiente, Minas e Energia, não nos acolhe como essa população que é desagregada, que é tirada da sua localidade. Queria trazer também uma outra temática que acho que nós temos sofrido muito, é a questão das mulheres atingidas por barragem. A gente sofre 2 vezes a violência, que é uma violência, a violência normal, né, doméstica, mas nós sofremos uma violência que todo o trabalho das mulheres em um processo de indenização ou mitigação, nosso trabalho não é visto, né? Não é visto porque quem cuida da casa, dos pés de planta, para os chás, para os remédios, todo esse processo do cuidado
ele não tem valorização. Não tendo, ainda nas barragens se trata com o homem o processo de indenização e não com a mulher, porque a mulher é vista que ela olha os detalhes e os homens vão somente para a casa e a terra. Então, todo esse processo são processos fora os outros processos que tem municípios que recebem, por exemplo, muitos trabalhadores oriundos de outros estados, que têm todo o assédio, a questão da exploração sexual, e aí nós teremos outros problemas que seriam inúmeros para elencar nesse espaço. Eu tenho acompanhado há 20 anos as hidrelétricas da região Amazônia, principalmente do estado onde eu moro, mas também no conjunto dos estados do Pará, Rondônia, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. E a história são muito parecida, os problemas são muito iguais, então não há muita diferença. Muitas vezes é triste a realidade, porque lá, a mesma barragem de um estado reconhece alguns direitos, quanto na outra não reconhece, sendo da mesma empresa. Há uma grande preocupação é que as empresas que fazem todas essas problemáticas no Brasil não são brasileiras, são todas transnacionais. E nós sempre temos uma pergunta, as barragens de hoje são já o ouro de antigamente, porque ninguém faz a água, ninguém faz o rio. Eles estão lá, apenas barram para poder gerar energia e ter dinheiros. Então, só que os problemas, eles são eternos. Hoje a gente até discutia o quanto nós temos de pessoas que têm sofrido com as doenças mentais, depressão, suicídio. Muitas pessoas, quando chegam e dizem, olha, o que tu tem vale tanto, se você não sair, colocará na justiça. Antes que a pessoa vá embora, a pessoa acaba morrendo, né? Morrendo. E muitas vezes é dito que morreu de um AVC, de um ataque cardíaco, mas não do impacto, porque se cada um de nós olhasse para dentro da nossa casa e dissesse, hoje você tem que sair, porque o que você tem não tem mais valor, nós vamos determinar, seria um grande sufoco. Isso é algo muito comum. A gente sempre diz que precisaria discutir de que desenvolvimento, porque as cidades que foram impactadas estão mais tristes do que era antes da construção. Porque você tira, por exemplo, onde tem as praias, na nossa região tem muitas praias de água doce, tudo isso é retirado e transformado em artificiais. Então, você tem uma desestrutura que é econômica, social, cultural e familiar. Tudo isso é destruturado. Então, assim, um pouco... para mim é até um pouco difícil, né? Porque eu sou atingida e eu acompanho, ao longo desses 20 anos, muitas famílias, né? E mesmo pós ter saído, o problema ele continua, porque ele envolve várias situações, desde a moradia, da alimentação, né? De construir um modo de vida. A gente sempre diz que os atingidos têm uma ligação íntima com o rio. Eles podem estar em outro local, mas o problema sempre vai ser essa relação com a água. Nós temos muitas famílias que saem de toda essa ligação com o rio e depois, para sobreviver, estão em espaço onde recebe água com o caminhão-pipa. E você tem que controlar quantos litros de água você gasta por dia. Isso é como se você cortasse a própria vida, né? Porque você tira essa ligação que para você é muito importante, é tudo, né? Então, essa construção de eu estar aqui, que eu acho que foi a pergunta que tu me falou, eu sempre acompanhei. Além de ter acompanhado, também participei das escutas enquanto população atingida. Nós tivemos também o encontro das bacias da Amazônia, que a gente fez todo um pouco esse diálogo e esse debate em relação a toda essa problemática. Então, na Amazônia, são mais de 500 anos que a população sobrevive. Se elas sobreviveram até aqui, elas tiveram muitos meios e experiência para sobreviver. Acho que isso é interessante a gente lembrar na história, que é uma história de resistência, mas essa resistência também nós tivemos muitas pessoas que perderam as suas vidas para que essa floresta estivesse em pé. Há muitas experiências
na Amazônia de sobrevivência. Para nós, não teríamos mais necessidade da construção de hidrelétricas. Pagamos uma energia mais cara do mundo. Temos muitas que não estão nem em funcionamento. Se hoje pensasse que cuidasse das que já estão construídas para geração, não teria mais necessidade, poderíamos deixar nossos rios. Há outras experiências de geração de energia, e tem experiência na Amazônia que está dando certo. Nós, por exemplo, temos várias experiências que comprova que dá para sobreviver. Porém, a grande questão é o modelo, não é a matriz energética. Essa é a grande questão. A igreja tem muitas propostas, inclusive, da própria organização da sociedade. Nós, enquanto movimento, somos fruto dessa organização. A experiência da produção na Amazônia tem muitas experiências de produção, inclusive de produzir com a floresta sem ser derrubada, porque temos muitas coisas boas que dá para gerar a sobrevivência, a vida, sem necessariamente fazer toda essa exploração. Mas basta ali o governo nos escutar, fazer com que as políticas públicas de fato aconteçam, a parte que compete à sociedade, à igreja, cuidado com a casa comum, há esses 500 anos e pouco o fazemos. Porém, vemos que nesse momento a força do capital vem com muita força na Amazônica como um todo. Por isso, há necessidade de fazer uma reflexão mais ampla, mas trazendo presente o que já existe enquanto experiência, que dá certo, aquele povo da nossa região ainda continua com o cuidado da vida em vários sentidos, e há tantas pesquisas que provam do que estamos falando é real e é verdade.